te convido a abrir a boa palavra do Senhor em Lamentações. Lamentações, capítulo 3, verso 19. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Verso 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, diante da tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que não seja aqui a minha pessoa, mas que seja realmente o teu Espírito Santo falando às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria conversar com você na manhã de hoje sobre esperança. E é interessante como nossas vidas são influenciadas pelas nossas expectativas. Eu não sei quais são as suas expectativas, eu tenho as minhas, mas existem pessoas que não estão preocupadas apenas com as expectativas. Existem pessoas que têm suas vidas influenciadas pelo seu passado. Pessoas que são presas a situações que aconteceram na sua vida, situações boas ou ruins. Então, se o passado foi bom, geralmente essas pessoas são saudosistas. Pastor William, tempo bom era no tempo lá do fulano. Hoje em dia, aí rola aquela comparação. Então, meus irmãos, o passado foi bom, mas eu não posso ficar preso a ele. Durante o congresso de adolescentes, eu conversava com uma pessoa lá na porta da igreja, o culto aqui acontecendo, aquela coisa toda, aquele movimento, trenzinho para um lado, aquele negócio todo. E aí a pessoa contava como eram os adolescentes de antigamente, de outra geração, né? Eu sei que tem muitos aqui, mas ela não contava num tom de saudosismo, dizendo... Não, ela entendia que aquele tempo tinha sido bom, mas agora é um tempo bom para hoje. E às vezes nós não conseguimos enxergar o tempo bom de hoje porque estamos presos a um passado que foi bom, mas passou. Nós precisamos de ter esperanças e expectativas novas. É interessante que se o passado foi bom, o nosso presente, então, é bom. Mas se o passado foi mal, ó vida, ó céus, ó azar. O passado foi mal, gera pessoas que na atualidade são desanimadas, pessoas rancorosas, porque aconteceu alguma coisa ruim. Rancorosas, desanimadas, frustradas. Não conseguem enxergar a possibilidade de esperança na vida, não conseguem enxergar que Deus tem um plano para hoje, porque estão presas a um passado que não foi tão agradável. Mas não é só apenas ao passado, porque quando eu me prendo ao passado, as vidas ficam presas e os meus ânimos ficam alterados, mas tem pessoas que também são presas ao presente. Como assim? Estão vivendo hoje. Você chega para uma pessoa e pergunta assim, e aí, como é que você está? Eu vou levando. Mas tudo bem, e qual é a sua expectativa para amanhã? Amanhã, ainda usa assim, ainda tenta enquadrar biblicamente, amanhã Deus pertence. Não, basta cada dia o seu próprio mal. Tudo bem, a gente sabe que isso é palavra bíblica, mas eu não posso viver preso a um presente sem expectativa, achando que eu tenho que viver o hoje. E tem pessoas que vivem o hoje intensamente, mas sem uma perspectiva de futuro, sem uma perspectiva de esperança. Viver preso ao passado é ruim, viver preso ao presente também é ruim, porque isso limita as nossas expectativas. E nós corremos o risco de ser influenciados, ou pelo passado, ou pelo presente. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que é possível nós termos uma vida de esperança. É possível nós vivermos sim. E é interessante que o cenário de Lamentações aqui, o livro de Lamentações, ele é atribuído a sua escrita ou a sua autoria a Jeremias. Na verdade, Jeremias ele não escreve, mas ele dita. Baruque é o redator.
Ele dita para uma pessoa, mas a autoria sim é de Jeremias. E além de Lamentações, Jeremias também escreve o livro que está aí antes da sua Bíblia aí, que deve estar aí, o livro de Jeremias. E esse livro de Jeremias, ele é muito peculiar, ele é muito interessante. Jeremias, ele era um profeta e também era um sacerdote. Ele era alguém comprometido com a vontade de Deus. Era alguém que fazia a vontade de Deus, era alguém que estava atuante no ministério. Mas era alguém que ficou conhecido como um profeta chorão. Por quê? Porque o negócio estava feio naquele momento lá. Não estava fácil, não. A coisa estava complicada. Havia muitos e muitos problemas. Tanto que o próprio título de Lamentações, em algumas Bíblias está escrito Lamentações de Jeremias. Mas Lamentações, a palavra vai significar choro em alta voz. Lamentar é chorar de maneira descontrolada. Essa é a ideia aqui. Esse livro se passa na época mais sombria da história da religião de Israel. Uma época onde a cidade havia sido tomada, Jerusalém havia sido tomada, os muros haviam sido derrubados, os palácios, as casas destruídos, e o templo, que era o centro da adoração naquele momento, instituído pelo próprio Senhor, o templo havia sido queimado. Esse é o cenário que Jeremias está se lamentando. E no decorrer desse texto de Lamentações, se você fizer uma leitura, assim, e vale a pena você ler, vale a pena mesmo. São 5 poemas. São 5 poemas, sendo 3 deles acrósticos. Eu sei que você sabe o que é um acróstico, lembra? Não, mas no português a gente acaba perdendo um pouco essa tradução aqui. Mas esses poemas, eles estão se lamentando por cada situação ruim que estava acontecendo. Mas é interessante que o próprio Jeremias, ele percebe o seu lamento, e é importante colocar isso, derramar isso diante do Senhor, mas ele para. E ele não está apenas pensando no seu presente, ele não está apenas pensando no seu passado, porque se ele estivesse pensando no seu presente, ele não teria perspectiva nenhuma. Se ele estivesse pensando no seu passado, esse livro seria apenas de lamentações. Mas, na verdade, o texto que nós lemos, ele interrompe a sua narrativa e começa a falar de esperança. Porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda, mesmo em meio à lamentação, é possível ter esperança. E é isso que o profeta está nos ensinando aqui nessa manhã. É possível ter esperança. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, todos. Talvez você esteja bem aqui hoje, e amém, que o Senhor conserve. Mas todos nós, e talvez você venha na sua mente agora uma situação difícil. Talvez um relacionamento quebrado, talvez uma expectativa, uma frustração com uma pessoa, talvez uma situação de emprego, um fracasso até mesmo com alguma instituição religiosa. Porque, na verdade, eu penso que a gente não se chateia com as igrejas, mas a gente se chateia com as pessoas que estão dentro da igreja. E talvez essas decepções tenham te trazido aqui nessa manhã sem esperança, desesperançoso. Pastor Leonardo falava disso aqui, isso é algo muito sério. Ontem nós estivemos ali no cemitério, trabalho lindo. Meu irmão, se você não foi, na próxima você tem que ir. Porque a gente vai achando que a gente vai abençoar alguém, mas a gente sai abençoado. A gente sai muito abençoado, mas muito, muito. Foi uma bênção. Além de eu ter chegado em casa com a cara vermelha, porque estava um sol de rachar, meio-dia, mas eu me senti muito abençoado. E eu lembro de algumas conversas, mas uma me marcou muito, de alguém que havia perdido no último ano a sua esposa. E aquele homem, então, ele estava falando de não ter mais esperança, ainda que ele tivesse uma família, com filhos casados, com netos, mas ele não estava, porque a sua expectativa estava apenas na sua esposa. Ele estava falando de pedir para o Senhor levar ele. Queridos, isso acontece, momentos ruins acontecem, mas eles não podem parar a nossa vida. Se uma coisa ruim aconteceu, e se tem passado na sua mente desesperança, traga à memória aquilo que vai te trazer esperança. Mesmo em meio às adversidades, é possível ter uma vida de esperança. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa certeza. Mesmo em meio às adversidades, é possível ter uma vida de esperança. O verso 19 que nós lemos, volte seus olhos para o texto. Você pode ficar com a Bíblia aberta, a gente vai ler, reler. Ele diz o seguinte: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. E o verso 20: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma
desfalece em mim. Queridos, há pessoas que só estão lembrando de coisas ruins. Há pessoas que só têm na mente coisas ruins, coisas que já aconteceram há muito tempo. Você vai conversar com alguém que tem um negócio, e essa pessoa tem um negócio há muitos anos, e de repente você pergunta, e aí? Como é que tá o negócio aí? Aí o camarada fala assim, não, tá mais ou menos. Bom, mas era lá em 1990 eu tinha um negócio, estava bombando, mas aí veio o Collor, e o Collor, ele com aquele negócio de segurar a poupança da gente, o Brasil entrou na hiperinflação, eu quebrei de novo, não consegui me reerguer até hoje. Querido, passou. Se foi uma experiência sua, passou. Não adianta ficar lembrando disso hoje. Acredite que o seu negócio, ou o que quer que seja, pode prosperar em nome de Jesus. Aquela plantinha pode nascer no terreno mais difícil que seja. Pessoas que vivem também as tristezas dos outros. Vai conversar com alguém que vai casar. E aí, qual é a sua expectativa com o casamento? Que seja eterno enquanto dure, né? Por quê? Porque a mãe separou, a tia separou, a avó separou, deu tudo errado na família. Você tem que repetir o mesmo modelo? Não tem. A palavra te assegura uma vida de esperança. Em Deus nós temos uma vida de esperança. Deus, Ele é todo poderoso, Ele resolve todas as coisas. E aqui, Jeremias, é muito interessante, eu gostei muito aqui do verso 21, quando ele vai dizer o seguinte. Depois dele falar isso que eu li, ele estava pensando sobre aflição, amargura, pesar. Jeremias estava pensando em coisas ruins também. Mas aí no verso 1 ele diz o seguinte, verso 21. Todavia, e aí eu lembrei da aula de português lá do primário. Todavia, porém, contudo, no entanto, entretanto, graças a Deus pelo todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Queridos, as coisas ruins não vão sumir da sua cabeça. Não vão sumir. Você vai lembrar até o último dia da sua vida do que aconteceu de ruim. Mas você não pode ficar preso. E precisa lembrar também do que lhe traz esperança. E aí entra o primeiro ponto. Uma vida de esperança é uma vida que começa com mudança de mente. Não basta ficar pensando naquilo que é ruim. Nós precisamos pensar nas coisas boas. Nós precisamos pensar naquilo que o Senhor nos mostra como pontos de esperança na nossa vida. Romanos 12, verso 2, o texto muito conhecido, vai dizer, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, a renovação da mente traz mudança em nossas vidas. A renovação da nossa mente traz mudança, traz transformação nas nossas vidas. Você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa mais legal. Sabe o que é uma pessoa legal? É uma pessoa legal, como diria, se fosse o pastor João definindo, eu gosto que ele é muito didático nessas definições. Sabe o que é uma pessoa legal? Ele é uma pessoa legal, é isso aí mesmo. E é isso, é uma pessoa legal, porque de gente chata, não é verdade, pastor? Tem tanta gente chata nesse negócio aqui. Não estou dizendo aqui na igreja não, aqui na Já não. Mas tem tanta gente chata por aí, já basta, pessoas que só reclamam porque a mente está permeada de situações ruins. A pessoa tem que falar mal de tudo. Se está na fila do caixa, ela fala mal da velocidade do caixa porque o caixa do lado está andando rápido. Se o ônibus está atrasado, ela está falando mal do ônibus. A pessoa não para de falar mal. Eu tenho agonia, eu fico agoniado com esse tipo de pessoa. Fica tentando sair, não dá. É preciso mudança de mente, é preciso entender, no verso 20 que nós lemos, Jeremias, ele fala o seguinte, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece. Ele estava cansado, ele estava desfalecendo, ele já estava perdendo assim as forças. Queridos, uma mudança de mente, uma esperança renovada, renova as suas forças. Se a gente fica só pensando coisa ruim, fica pesado. Sabe, a gente não tem ânimo de levantar. Mais um dia. Olha que tem emprego, está com saúde,
tem um monte de coisa boa, mas mais um dia de trabalho, pegar aquele ônibus. Para de reclamar. Para de reclamar. E aí é interessante, ó, o verso 21, vou ler novamente. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O verso 22, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O próprio profeta aqui, Jeremias, ele está apontando o caminho do que tem que botar na mente. Ele fala, olha, eu estava pensando só coisa ruim, mas agora eu sei no que eu posso pensar. Eu posso pensar naquilo que me traz esperança. E o que é que o profeta está nos dizendo que nos traz esperança? Duas coisas. Primeiro, o amor misericordioso do Senhor. Queridos, o amor misericordioso do Senhor é a nossa esperança. Ele renova a nossa esperança. Esse amor é um amor de compaixão, é um amor de verdade, é um amor fiel, é um amor de bondade. Esse é o amor demonstrado lá em João 3,16. Você lembra do texto? João 3,16? Vocês podem recitar? Porque Deus... Um Deus que ama o mundo de tal maneira. Ele ama o mundo de um negócio assim, de um jeito que não dá para explicar. A ponto de enviar o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que cresce em Jesus tivesse uma vida nova, uma vida de esperança. Hoje, daqui a alguns instantes, a gente vai estar participando aqui da ceia do Senhor. A ceia é um memorial, mas é um memorial que fala do amor de Deus por nós. É um memorial que fala do sacrifício de alguém que não precisava morrer por você e por mim. É um memorial que fala da vitória. A vitória de Jesus naquela cruz. A morte não o segurou. E isso tudo, só isso aqui já era motivo para nos dar esperança. Mas além disso, ele fala também, no verso 23, da fidelidade do Senhor. Então, os dois motivos que o profeta nos aponta, o amor misericordioso do Senhor e a fidelidade do Senhor. Tanto o amor como fidelidade são traços do caráter divino. Deus é um Deus amoroso, Ele não muda. Sofonias capítulo 3, verso 5, a parte B do versículo, ele vai dizer o seguinte: a cada manhã Ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia Ele não falha. Ele não falha. O texto que nós lemos fala que Ele renova as misericórdias. Irmã Luísa, ontem, antes da senhora deitar na sua cama, Deus foi lá, afofou o travesseiro, falou assim, ó, pode deitar, amanhã está tudo renovado. Você já pensou nisso? Que coisa bonita. Um Deus que renova. Você está aqui por causa da misericórdia do Senhor. Mas não vai acabar não. A nossa acaba, né? Porque a gente é meio complicadinho, né? Mas Deus não. Deus te ama. E Ele não vai mudar disso não. Independente de nós, Ele ama. Deus é amor. Então uma vida de esperança começa com a mudança de mente. Mas para uma vida de esperança é preciso reconhecer a minha verdadeira necessidade. Esse é o segundo ponto. Reconhecer a minha verdadeira necessidade. Como assim, Davi? Queridos, todos nós temos necessidades que são legítimas, que são reais, que apertam o calo da gente. Todos temos necessidade, seja de uma necessidade social, uma necessidade econômica, uma necessidade biológica, uma necessidade psicológica, ou a que você estiver pensando. Todos nós temos, e isso é legítimo, é bom, é correto. Nós temos que buscar, temos que orar. Mas, assim como nós, Jeremias também tinha suas necessidades. Se nós pedíssemos para Jeremias fazer uma lista do que estava acontecendo, faz uma lista aí que a gente vai resolver todos os seus problemas. Jeremias, ele podia colocar, olha, a reconstrução dos muros, ele podia colocar o templo que estava queimado, as casas destruídas, a dor, a fome, uma cidade que sentindo, eram necessidades legítimas. Mas olha o que ele vai dizer aqui no verso 24. Digo a mim mesmo. Sabendo de tudo que ele vivia, ele vai dizer para ele mesmo, eu digo para mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei
a minha esperança. Queridos, nós erramos quando nós colocamos a nossa esperança em outra coisa que não é o Senhor. E é interessante que a ideia de porção aqui, a minha porção é o Senhor, é uma ideia de repartir. É uma ideia de uma herança dividida, é uma ideia de você receber a parte que lhe cabe. É uma coisa pessoal. Há algo que você precisa, sim, mas eu quero dizer que você precisa reconhecer a sua verdadeira necessidade. A nossa verdadeira necessidade, primeira, é o Senhor. Nós precisamos reconhecer. Só que às vezes, nós queremos o que não necessitamos, mas sempre precisamos do Senhor em nossas vidas. Sempre precisamos do Senhor em nossas vidas. É preciso reconhecer a minha verdadeira necessidade. Salmo 73, verso 26, vai dizer o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Querido, você pode estar se sentindo fraco, corpo cansado, a mente cansada, sem saber como agir, tendo sido limitado. Confia no Senhor, o Senhor é a porção da sua herança. O que nós precisamos é do Senhor. O texto muito conhecido de Mateus 6, verso 33, diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele deve ser a nossa prioridade. Só que às vezes a gente está mais preocupado com a teologia do iogurte. Os irmãos conhecem a teologia do iogurte? A teologia do iogurte é aquela que tem até um cântico que ilustra bem. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não é verdade? Lembra do iogurte? Para não fazer propaganda aqui. É uma teologia onde a gente só pede, a gente só quer, eu quero, traz de volta, e vem, mas só querendo alguma coisa. Como se Deus fosse aquela, no adolescente tinha aquela máquina lá embaixo, né, de você colocar a nota e vem o biscoito, vem a frente. Como se Deus fosse alguma coisa, fosse uma máquina, onde você coloca ali uma moedinha, como se fosse uma oferta talvez, ou qualquer outra, e aí vem o que você precisa. Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus é soberano sobre todos. Ele não perde o controle de nada. Ele não perdeu e nunca perderá o controle de nada. E te digo mais, às vezes a gente está tão preocupado com isso, mas a gente esquece que não é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Senhor. A nossa história não é sobre nós, é sobre o Senhor em nossas vidas. O texto lá de Romanos, capítulo 11, verso 36, vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Tudo é para ele, a minha vida só tem sentido, a minha vida só consegue ser uma vida de esperança se a minha vida for para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa real necessidade talvez não seja uma sentença favorável, talvez não seja a quitação de uma dívida, enfim, um relacionamento, mas a nossa real necessidade é o Senhor. Ele tem exatamente o que precisamos, e o que precisamos verdadeiramente é do Senhor em nossas vidas. É interessante que uma vida de esperança começa então com a mudança de mente, e ela envolve reconhecer que o Senhor é a nossa necessidade básica. Mas uma vida de esperança. Vamos lá para o verso 25. Verso 25 de Jeremias, de Lamentações, perdão. Verso 25. O Senhor é bom. Você pode dizer isso? O Senhor é bom. Para aqueles cuja esperança estão nele. Para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo. Não é só esperar, não. É esperar tranquilo. O Senhor é bom. Uma vida de esperança me traz tranquilidade na espera. E esse é o terceiro ponto. Uma vida de esperança, ela me traz tranquilidade na espera. Sabe por que eu posso ficar tranquilo? Porque no verso 25 ele começa dizendo assim: olha, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se o Senhor é bom, Ele sabe o que é melhor para você.
Eu não sei. Nenhum dos pastores aqui sabe. Ninguém aqui sabe da vida do outro o que é melhor, mas o Senhor sabe o que é bom. E o que Ele está falando, então, olha, vive uma vida de esperança. Espere tranquilo. Espera tranquilo. Fica tranquilo. Miqueias capítulo 7, verso 7, vai dizer o seguinte: mas quanto a mim, ficarei atento. Ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Queridos, o Senhor, Ele te ouve. O Senhor não está alheio à sua necessidade, não. Se você entrou aqui meio desesperançoso, o Senhor não está alheio à sua necessidade. Nessa manhã Ele quer renovar a tua esperança. Nessa manhã Ele quer renovar a tua esperança. Salmo 37, um texto também muito conhecido. Verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas tem o verso 7, depois ali. Porque a gente gosta de entregar, mas a gente gosta de entregar meio lá, meio cá, né? A gente entrega não entregando. Toma, mas a gente fica uma luta de braço. Às vezes a gente cede, às vezes a gente não cede. O verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Queridos, espera com paciência. Espera tranquilo. O Senhor, Ele não está alheio à sua necessidade. Nessa manhã, nessa reflexão, você é convidado a lembrar e a viver uma vida de esperança, esperando com tranquilidade pelo socorro do Senhor. Tendo na sua mente a transformação necessária. Não é ficar pensando abobrinha, mas pensando naquilo que traz esperança, o amor e a fidelidade de Deus. E sabendo verdadeiramente que Deus é soberano e a sua real necessidade é o Senhor. Ele é a porção da sua herança. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã eu quero te dar graças, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui, e nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Renova as nossas esperanças, que possamos viver de maneira agradável, de maneira esperançosa, ó Pai. Pai, eu oro por aqueles que aqui entraram e talvez estejam sentindo as dores, o peso, pensando em desistir, ó Pai. Renova as forças, ó Pai. Renova a mente, ó Pai. Traz de volta a esperança. Traz de volta, ó Pai, aquele amor ardente, o desejo ardente pelo Teu amor, a lembrança da Tua fidelidade, ó Pai. Pai, transforma corações nessa manhã, Pai. Não queremos viver uma vida presa ao passado, não queremos viver uma vida presa às coisas que aconteceram, não queremos viver uma vida imediatista, mas queremos viver uma vida aguardando o Seu futuro para nossas vidas, que é o melhor, o Seu plano para nós é o melhor. E assim nós colocamos nossas vidas, nossos corações, pedindo restauração. Restaura, ó Pai, o coração ferido, o coração cansado, ó Pai. Restaura, ó Pai, os relacionamentos, aquilo que foi um peso durante muitos anos, ó Pai. Mas cada um aqui sabe da sua necessidade, ó Pai. Restaura, ó Pai, e nós queremos nos alegrar, porque a nossa porção é o Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada irmão aqui, por cada família representada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.